Hora das notícias do Legislativo, na primeira reunião da comissão processante que vai apurar os fatos e atos praticados pelo vereador Vini Oliveira. Por 2 votos a 1, foi aprovada a continuidade dos trabalhos da comissão. A primeira reunião da comissão processante, que vai apurar os fatos e atos praticados pelo vereador Vini Oliveira, aconteceu no plenário da Câmara Municipal. A presidente Mariana Conte abriu lendo os novos documentos que foram recebidos, mas que não serão utilizados no processo. O complemento referente à representação para instauração da comissão processante, protocolado em 22 de abril de 2025, manifesto do Corpo Clínico e trabalhadores do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, Hospital Rio Verde, e manifestação com relação à complementação da denúncia apresentada por Daiane Copersini em 19/5/2025. Em razão da inexistência de previsão legal que ampare sua juntada nos autos nesta fase, por orientação da nossa Procuradoria, determinamos por unanimidade a não recepção dos documentos apresentados. Em seguida, o relator da comissão processante, vereador Nelson Osseri, leu a peça de defesa do vereador Vini Oliveira. 1. Exercício regular do poder de fiscalização. 2. Inexistência de ofensas a médicos. E 3. Inexistência da quebra de decoro, amparada pelo TJSP. O parlamentar, na argumentação, votou pela continuidade das apurações. Na avaliação feita por este relator, respeitando o entendimento em sentido diverso, existem elementos que justificam, sim, a continuidade do procedimento investigatório para apuração dos fatos alegados pela denunciante. Insistimos que, neste momento procedimental, não existe um pronunciamento sobre o mérito da questão. Esse juízo de admissibilidade, ele está reservado ao prosseguimento do feito, para que sejam oportunamente analisadas todas as provas e circunstâncias pertinentes, sem prejudicar o seu desfecho, garantindo em absoluto o direito ao contraditório e à ampla defesa. Não existe aqui, portanto, um juízo de condenação ou absolvição, mas apenas o entendimento de que a comissão processante deve prosseguir com as suas diligências e apurações. O vereador Nick Schneider, membro da comissão processante, votou pelo arquivamento da denúncia e encerramento da comissão. Após detida a análise da denúncia, da defesa e do parecer apresentado pelo nobre vereador Nelson Osseri, apresento o presente voto divergente, discordando da conclusão pelo prosseguimento do processo de cassação, com fundamento nos seguintes argumentos. Item 1. Prerrogativa constitucional de fiscalização parlamentar. Item 2. A cassação é medida extrema, de aplicação excepcional. A cassação de mandato eletivo é uma medida gravíssima e excepcional, com impactos políticos e sociais relevantes, devendo ser aplicada somente em casos de infrações claras, amplamente comprovadas e juridicamente qualificadas. Não se pode transformar o processo de cassação em instrumento de punição política ou moral por divergências ideológicas, de conduta, ou por disputas dos chamados, entre aspas, espaços eleitorais. A presidente Mariana Conte deu o segundo voto favorável à continuidade dos trabalhos da comissão. Diante da necessidade de averiguar, apurar com rigor as ações e as consequências dos atos do vereador Vini Oliveira, as consequências na vida dos funcionários e pacientes, as consequências na dinâmica do atendimento do Hospital Mário Gatti e dos serviços públicos em geral, e da possibilidade do abuso de autoridade e o que isso significa na vida dessas pessoas e também do serviço público, eu acompanho o relator e voto pela continuidade da comissão processante. Na próxima reunião da comissão, será ouvida as testemunhas. Agora nós vamos entrar no processo de apuração em si.
Então, nós queremos ouvir os trabalhadores, os pacientes, ouvir as pessoas envolvidas, vamos ouvir a defesa, vamos fazer uma apuração das ações e das consequências das ações do vereador Vini Oliveira e, a partir daí, a gente conseguir ter o parecer sobre qual é o encaminhamento que nós vamos dar. Em audiência pública presidida pela vereadora Fernanda Souto, a situação da saúde em Campinas foi debatida. A 25ª audiência pública teve como tema a saúde pública de Campinas e foi presidida pela vereadora Fernanda Souto. Boa noite a todos, eu sou a vereadora Fernanda Souto. Nós estamos iniciando a nossa 25ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas. Hoje nós vamos discutir a situação da saúde pública no município de Campinas e os desafios para o acesso ao direito à saúde. A audiência pública contou com a presença de psicólogos, profissionais da saúde, entre eles Pedro Tourinho, ex-vereador e médico sanitarista, Roberto Farias, médico pediatra e coordenador do Conselho Municipal de Saúde, e também com Jean Pérez, especialista em finanças públicas, que apresentou um estudo com base no município. O SUS é muito isso, né? Porque ao mesmo tempo que é uma grande conquista, né, da perspectiva civilizatória, ele tem muitos problemas, né, de subfinanciamento, ele tem problema de conflitos, porque para nós é uma forma de... é uma conquista civilizatória, é garantir direito a uma população, com todos os preceitos, né, do SUS, mas também para muita gente é uma forma de se ganhar dinheiro, né? E esse é o conflito permanente. Após a apresentação desses dados, integrantes da mesa comentaram sobre a saúde no município. A gente, quando fala da crise do SUS Campinas, a gente está falando também da perda da vitalidade de um projeto que sempre foi feito contra as probabilidades, né? Nós somos, feito a Fernanda e o Jean falaram aqui, nós somos um país que optou por uma medida muito ousada de construir um sistema público de saúde, lá na década de 80 e 90, numa época em que o Banco Mundial, as estruturas internacionais orientavam que país pobre tinha que fazer sistema de saúde pobre para pobre, que era fazer o quê? Experiências reduzidas, focais. Outro médico destacou a grande rede da cidade e suas insuficiências. Queria dar uma rápida pincelada nos outros problemas que não são só os da atenção primária. Então, eu queria começar reconhecendo que Campinas tem uma rede bastante grande, uma rede que, comparada com outras cidades do Brasil, é uma rede potente, mas muito insuficiente. Ela tem uma insuficiência grande, por exemplo, se a gente pensar a questão hospitalar. Tem uma estrutura hospitalar grande, com 2 hospitais públicos, com a Unicamp, que atende regionalmente, mas atende muita gente de Campinas, os hospitais contratados, PUC, etc., etc., mas ainda falta em torno de 170 leitos na cidade de Campinas. A audiência pública também teve a participação do público, que pôde manifestar suas queixas antes que a reunião terminasse. A nossa intenção com essa audiência é justamente isso, trazer essa questão que as pessoas estão sentindo no dia a dia, essa dificuldade de ter acesso ao direito à saúde, a fila das consultas, dos exames, das internações, das cirurgias, que existe e é real, nós recebemos muitas reclamações sobre isso, trazer esse debate aqui para a Câmara para a gente esmiuçar, fazer um diagnóstico da saúde, onde está o problema, quem é responsável pelo problema. Então, aqui na audiência, a gente trouxe pessoas que fizeram composição na mesa, que são pessoas que conhecem muito bem o sistema de saúde, são médicos, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que lutam aqui há muito tempo por uma saúde pública de qualidade e conhecem por dentro esse sistema e vieram aqui trazer essas experiências. Nós também apresentamos um estudo pelo nosso mandato, mostrando que a arrecadação do município de Campinas tem crescido. Então, não se justifica, do ponto de vista político, essa precarização do serviço público. O que está acontecendo? Projeto protocolado pelo vereador Benê Lima quer proibir homenagens oficiais a pessoas condenadas por crime hediondo.
O projeto de lei protocolado pelo vereador Benê Lima proíbe em Campinas a concessão de títulos, honrarias e homenagens a pessoas condenadas por crimes hediondos. Eu apresentei esse projeto para que os vereadores não concedam títulos para pessoas que cometeram crimes hediondos, como estupro, homicídio qualificado, homicídio, né, tráfico de drogas. O que eu penso reflete o que o cidadão também pensa, cidadão de bem. Nós, poder público, temos que dar o exemplo para a sociedade. Então, assim, não adianta nós concedermos esse título para pessoas que já foram condenadas com algum tipo de crime desse. Ainda segundo o vereador, o projeto de lei tem a proposta de resguardar os valores da ética, moralidade e integridade na administração pública. Esse é um dos fundamentos que eu acredito que vai frear bastante. Eu já tive casos, já acompanhei casos de pessoas que já foram condenadas e recebeu o título. Isso é uma vergonha para nós que somos do poder público, nós temos que dar o exemplo mais uma vez. Então, esse vai ser um dos requisitos, apresentar o antecedente criminal para casa, para que possa ou não conceder. O parlamentar reforça que o reconhecimento público concedido por parte do poder público deve refletir os princípios fundamentais. E eu estou presidente da educação e presidente também da comissão de honraria, então eu pego bastante projetos, eu tento estudar quem é a pessoa, mas como eu não tenho acesso a se ela já teve alguma passagem ou não, fica mais difícil. Então esse projeto, a principal função dele é coibir esse tipo de prática. O vereador Carlinhos Camelô protocola projeto de lei complementar que propõe a regulamentação da instalação de contêineres de lixo em vias públicas aqui em Campinas. Carlinhos Camelô protocolou um projeto de lei complementar que visa regulamentar a instalação de contêineres de lixo em vias públicas de Campinas. De acordo com a proposta, apesar de úteis para a gestão dos resíduos sólidos, os contêineres muitas vezes são instalados de forma irregular, o que pode gerar transtornos à população. Nós sabemos aqui que muita da população ela tem pedido aqueles contêineres que fala caçamba, né, de lixo para ser colocadas aos redores das casas dele ou às vezes em empresas. E o que acontece? A gente sabe que existe uma regulamentação pela prefeitura. E o que acontece? Quando ele é colocado no local, ele anda para vários locais. Sai da casa de um, vai para a casa do outro, outro arranca da frente da casa do outro, joia. E às vezes, sem falar que os muito morador em situação de rua, pega e leva embora, usa. A gente joga para a prefeitura, para o executivo, uma responsabilidade para eles fazerem um estudo de forma correta, ou seja, que essas contêineres sejam colocados, não sejam colocadas aquelas rodinhas para ficar no local fixo, estude o local correto para que ele fique, para que ele não se fique se movimentando, para as pessoas ficar tirando no local, não sei, mas achar uma solução para que a gente não tenha esse transtorno na cidade nossa que nós estamos tendo. Claro que a coleta é muito importante e essas caçambas, elas são muito importantes, mas tem que ser usada de forma adequada. Conforme o parlamentar, a instalação inadequada dos contêineres compromete o trânsito local, além de violarem princípios básicos de acessibilidade e mobilidade urbana. Nós temos 3 faixas. A faixa do ônibus, nós não podemos entrar nela porque nós levamos multa. Agora você passa ali, tem 3, 4 contêineres. Aí você tira o local do veículo de transitar, mas nós temos a caçamba ali. Então a gente quer uma regulamentação para que seja feita, para melhorar ali o trânsito da cidade, para que melhore também para as famílias, para as pessoas que precisam, sem trazer um transtorno para essas pessoas.